entrei numa realidade que nada me dizia, nem aos portugueses, com a ideia de que haveria só ciganos e filas para tudo o que era consumo. Bom, filas havia sim para comprar banana da Colômbia ou para comprar ouro. Havia filas para isso, mas não para os autocarros nem nada. Ou podia haver filas quando os polacos em autocarros devastavam as prateleiras dos supermercados para comprar papel higiênico. Ou quando a publicidade ao leite na Hungria era suspensa porque a Roménia levantava problemas, julgando que era um ataque à Roménia, porque a Roménia não tinha leite. E então, por causa da publicidade ao leite, levantavam-se questões diplomáticas. A Roménia era um país delicioso que tinha pago a sua dívida externa. A Roménia não devia nada ao estrangeiro, mais que externa, a chamada dívida pública, porque há uma diferença entre dívida externa e pública. E, portanto, temos aqui o António Ferro, que foi eleitor na Roménia, e naquele edifício mastodôntico, a Casa do Povo, que podem ver, que tinha à frente um largo espaço vazio. Não sei se há lá ainda comícios, se não, mas quando Ceausescu dizia àquela multidão informe: quem sou eu para vós? E a multidão respondia: o nosso pai. E a minha mulher, quem é para vós? Aquela Helena: a nossa mãe. E vós, o que quereis ser? Órfãos. Portanto, isto resumia muito bem o que era a Roménia do tempo. Esta e outras anedotas verdadeiras, como os diplomatas irem para casa no inverno porque não havia aquecimento, ou alturas em que Bucareste só tinha 2 bombas de gasolina e uma era para os diplomatas, etc. Portanto, eu conto isso tudo em Liliputine, que é talvez o romance mais forte, tem a ver com a política, porque é um pós-Stalin, 53, até a este Putin, Liliputine, que tem 1,68 m e quer ser Pedro o Grande, que tinha 2,3 m. Portanto, é a história um pouco desse leste, e em relação à Roménia, sobretudo, mas então Checoslováquia, há histórias e há olhares, enfim, de alguém que andou por lá, não é? E sim, é um romance que tem a ver um pouco com os avisos que vemos todos os dias, desde que Putin tomou o poder. Bom, ora, em 1977-78 houve as primeiras eleições autárquicas antecipadas no país. Caiu a Junta de Freguesia de Dona Chama e, aproveitando essa guerra com a Assembleia de Freguesia, em 77-78 eu escrevo uma novela que sairá em 80, Várias Bulhas e Algumas Vítimas. É uma novela que mostra então o que é essa luta entre os cristãos velhos, que na prática são os mouros no trabalho, e os cristãos novos, às vezes nem naturais da terra, que entretanto apareceram e que dominam o lugar. Essa preocupação, agora no campo da ficção, depois de mostrar na poesia e no teatro, como mostrarei depois na Crónica, um volume que não deve ser este ano, Crónicas de 73 a 2025, essa novela, de facto, teve um grande impacto em 80. Por causa também da linguagem muito do Nordeste. Bom,
vai ter depois uma resposta mais longa, termina com vocês querem que eu conte, e depois eu desenvolvo tudo aquilo no romance Torre de Dona Chama, que só sairá em 94. Entre, então, Várias Vidas, Algumas Vítimas e Torre de Dona Chama, eu publico A Serpente de Bronze, que é escrito nos anos de Budapeste, em 84, 85, quando eu imaginava já o que seria em 2004, que era uma Europa de Santa Apolónia aos Urais, que não fosse aos Urais, pelo menos até Budapeste, porque é um comboio que vai com um português, que leva 5 livros para ler, enfim, é um empregado do supermercado, que leva 5 livros para ler, em princípio em Paris, mas depois as coisas complicam-se, vamos ter uma espanhola, um francês, uma italiana, e depois aparece um cão, o Fidélio, para representar a Alemanha, são 5 e o cão, porque falta aí um que é Deus. Deus mete-se também na comitiva e vão por aí fora até Budapeste, e depois é o caminho do regresso. Portanto, há também regressos no campo da história de Portugal, desde o 1º de dezembro para trás, em que eu mostro como é que depois se vem de 1º de dezembro, 1º de novembro, o 24 de junho, que é quando Vasco da Gama empreende, não é o Vasco da Gama, 24 de junho, já não sei a propósito de quê. Bom, até o 25 de abril. Portanto, depois a história, com o regresso das personagens para trás, também o tempo da história vai para trás. Mas o que interessa aí é essa defesa de uma Europa comunitária mais alargada, que em 2004, então 20 anos depois, de facto, apareceu. Em 2011, após 17 anos sem publicar romance, publico Romance do Gramático, que é sobre o Fernando Oliveira, o primeiro gramático, a sua gramática da linguagem portuguesa de 1536. E agarra no quê? O Fernando Oliveira, ou Fernando Oliveira, estão a sair as obras completas na Fundação Gulbenkian. O 8º e último volume será meu, com a biografia dele e o processo da Inquisição. É a figura mais completa do século XVI português. Mais completa. É gramático, é marinheiro, era dominicano, que foge com 25 anos para a Espanha, ao serviço de franceses e depois de Henrique VIII da Inglaterra. É um teórico da guerra, estuda uma fábrica das naus para Lisboa, tem uma biografia do Fernando Magalhães e tem uma história de Portugal. É de facto uma figura fora de série. Mas nós não sabemos nada dele desde a fuga dos dominicanos de Évora. Ele nasce em Sete, portanto em 32 foge, até 36, janeiro de 36, quando sai a Gramática da Linguagem Portuguesa. Sabemos que ele regressou a Portugal, foi professor dos filhos do João de Barros, também gramático, historiador, etc. Mas esses anos aí nós não sabemos nada. Então eu invento uma passagem dele pela Eslovénia, pela belíssima ilha de Bled, que recomendo, não é? Aos que gostam do turismo, onde estaria um grupo de monges, ou falsos monges, que guardariam a civilização ocidental dos ataques turcos. Porque a Turquia mete um medo tremendo desde os anos 20 do século XVI à Europa. Quer na Hungria, onde vai estar 150 anos, quer mesmo ao Vaticano. E, portanto, a Turquia, ainda hoje, é um mastodonte, é um mostrengo para a Europa. Ora, então eu situo esses refugiados, são rebeldes e tal, em Bled, que lutam então contra o perigo turco e defendem assim a civilização através de uma biblioteca imaginária, em que eu dou até a lista das obras-chave do humanismo e do Renascimento europeus. Não,
Depois ele veio para Lisboa e é a maneira de eu contar já um pouco a biografia dele, que agora não importa. Passam os anos... Em 2013 eu celebro 40 anos de vida literária com A Casa de Bragança, que é também um livro todo político, porque conta a história não só de Inês de Castro e Dom Pedro, que eu provo como casava em Bragança, mas é também um pouco a história da própria cidade, desde os anos 1000 até hoje, até 2014. E publico um livrinho de poemas do movimento operário e outras viagens, em que logo o primeiro poema, sendo homenagem ao pai, é uma homenagem aos trabalhadores, a partir de uma visita que fiz no então Museu do Movimento Operário que havia em Budapeste, e hoje Ernst Museum, onde tínhamos, desde a bigorna, etc., todas as ferramentas de um museu operário e outras. E, portanto, para mim, quando eu falo de política, é mostrar também como é que os ofícios podem entrar e podem ser transformadores de mentalidades. Em 14 sai uma homenagem à Queda de um Anjo. Eu fiz a edição crítica da Queda de um Anjo e homenageio no livro Passos Perdidos, que é uma brincadeira sobre o Parlamento. Eu defendo que um dia que faça uma revisão constitucional tão falada, que reduzam os deputados para 180, como a Constituição prevê. São 230, são a mais. E que deem mais um deputado às regiões do interior, que perderam. Vila Real, Bragança, toda a zona fronteiriça perdeu. Ter deputados em Lisboa que ninguém conhece, pelo menos aqueles teriam outra força. E brinca também com, então, presidente, que o Vítor Rodrigues me apresentou um dia, num bar. Saúde ao tio Linda Gestão, que entrou, o Zé Luís Lopes da Mota. Assunção Esteves, que enriqueceu o nosso léxico com inconseguimento. Uma palavra nova, o inconseguimento. E, portanto, é todo um gozo que eu faço com, enfim, brincado com os nossos parlamentares, onde há também um líder isolado, enfim, um só deputado da extrema-esquerda, que é mais um modelo de Passerelle, que vai ter mau fim, em que eu também já imagino o fim da extrema-esquerda em Portugal. Bom. Vem depois livros mais sérios, como é Uma Bondade Perfeita. Bondade Perfeita tem a ver com refugiados. O livro é escrito nos anos 10, em 2010, sai só em 16, e tem a ver com refugiados do Afeganistão, ali na fronteira com o Paquistão, e como é que as forças ocidentais são capazes de, para matar uma criança, que não sabemos se é meu filho, se não é, podemos trucidar, assassinar milhares, justificando depois com riscos colaterais. Detesto profundamente os chamados riscos colaterais. São a desculpa mais pavorosa que os ocidentais têm quando querem justificar tudo. Bom, a bondade perfeita é mais do que isso, mas de facto tem a ver com a situação de humanos e refugiados. Aqui é importante para a conversa que vamos a ter a seguir em relação aos perigos e àquilo que defende a extrema-direita também portuguesa. Um passado imprevisível de 18, enfim, interessará só para tráfico de crianças, para assassínios gratuitos em Moçambique. Bom,
A terceira margem é um trabalho sobre momentos altos da vida política portuguesa desde 1756 até 2022, com o bicentenário da independência do Brasil. Por um lado, a luta contra em Portugal, a pena de morte e no Brasil, a escravatura. Vem depois Liliputino, que há pouco referia, e o bom governo, que é o melhor divertimento que eu tenho. O bom governo é um governo de 100 ministros, cada um tem nome. É o ministro do betão, o ministro da apneia, o ministro das boas intenções, o ministro dos equídeos, até ao centésimo, todos eles mais baixos que o primeiro-ministro, descendo, até ao último modelo da nanotecnologia nacional, chamado Fechicler. Portanto, cada ministro vivem todos em 4 torres, 24, vezes 4, 96, e depois há 4 vivendas para o primeiro-ministro, o ministro dos Negócios Estrangeiros, o ministro dos Impostos e o ministro da Propaganda. Cada ministro tem 100 assessores, portanto, é uma crítica à burocracia e, sobretudo, ao chamado ministro do verniz, o único autorizado a ir às vernissagens, acompanhado por meninas que já parecem bisnetas e cujo sorriso deve ser imitado pelos outros ministros. Tudo isto é contado por um pobre, enfim, um pobre que vai ser o ministro porteiro e que depois vai ser importante na história para, de facto, criar a ideia de que um governo deve não fazer de nós crianças. Pode ensinar-nos a tornar-nos independentes, mas sem andar a patrocinar aqueles que julga uns pobrezinhos de espírito, como se o povo isso fosse. E chegámos aqui, então, ao golpe de Estado. O golpe de Estado foi feito a partir de, inicialmente, eu só tinha a novela Golpe de Estado, que é a segunda. A primeira chama-se Dívida Externa, a segunda é Golpe de Estado e a terceira Manipulação. Eu tinha essa Golpe de Estado. E comecei a ver que podia fazer um tríptico a partir dali. Assim, Dívida Externa, então, que começa em 3 de janeiro, na voz, num eu, que depois nos outros 2 casos vai ser um ele, este ele depois transforma-se em ele, modesto cronista. Este eu conta como jovem, enfim, estagiário de um jornal digital, Última Hora, como é que ele, tendo as páginas de lazer e entretenimento, tem um mais velho, um colega, um camarada mais velho que é de cultura, tem depois um chefe de redação e tem o Nelson de C. Ponto. Este Nelson de C. Ponto, depois da segunda e terceira parte, vai então ser desdobrado em Nelson Camarilha. E o apelido já diz muito. E então, nós temos este Nelson de C., que quer, embora dito na oposição, controlar e vai conseguir o governo. Como é que ele faz isso? É um desafio. Tem, na prática, a economia nacional dominada, tá? E tem, sobretudo, o Ministro das Finanças, a quem dá certas benesses, não vou dizer quais. E, de facto, todas as semanas começa a aparecer um folhetim, Os Vendilhões da Pátria. Só tarde se percebe quem é que o escreve. Lá pelo meio ainda parece morto esse redator da cultura, esse Ruiz, que é importante depois para a terceira parte,
que vai aparecer depois uma sobrinha dele. O que nós temos nessa de Camarilha é a vontade, de facto, de, por um lado, chegar a presidir ao Banco Nacional, mas, entretanto, fazer-se testa de ferro de uma entidade que vai comprar a dívida externa portuguesa. Estevão, tem a ver a nossa dívida externa. Nós pensamos sempre em dívida pública. Quando pensamos em dívida pública, dizemos, bom, 274 mil milhões. No primeiro semestre deste ano, no primeiro trimestre, já 283 mil milhões. Ou seja, 91% do PIB. Já tivemos mais. Esta é a dívida pública. A dívida externa é só a diferença entre o líquido e o passivo. É muito mais baixo. Ano passado, 110 mil milhões. 36% do PIB. Mas tudo isto vai acumulando e depois vai fazer a dívida pública. Notem, mesmo a dívida pública, 274 mil milhões, ou agora 283 mil milhões, não é nada, porque o Elon Musk tem de fortuna 725 mil milhões. Portanto, ele tem 1,7% do PIB nacional. Ele podia comprar Portugal facilmente, sem problemas, percebem? Hoje mesmo, o El País dizia que aquela empresa Nvidia, que é uma empresa de microchips, vale o PIB da Alemanha. E a Alemanha é a terceira potência económica mundial. Uma empresa de microchips vale o PIB da Alemanha. É impressionante. Ora, o nosso Nelson Camarilha, então, vai... Saúde também Edith Estrela, está a entrar... Espero que tenha cadeira, Edith. Alguns. E então, o que ele quer é fazer ajoelhar o país com essa putativa compra da dívida externa. E começam a ser anunciadas medidas tremendas. Inspirei-me, por exemplo, num primeiro mandato do Trump, em que ele dizia que os chuveiros nos Estados Unidos não tinham pressão suficiente para aquele cabelo delicioso dele. Aqui também nós vamos ter fraca pressão na água, no gás.